Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós seguimos trabalhando na resolução de exercícios da matemática superior, focados no cálculo 1. Eu quero lembrar que esses vídeos que estão na playlist não correspondem a um curso de cálculo 1, mas sim exercícios relacionados ao cálculo 1, ok? Então nossa preocupação é a resolução de exercícios, que adentrar profundamente em todas as propriedades. Vamos observar o seguinte aqui, ó. Nós temos uma representação gráfica de uma função. Nós vamos observar o domínio nesse intervalo de menos 6 a 7. Aqui está menos 6, aqui está 7. Então, fechado no menos 6 e no 7. E vamos, a partir daqui, responder algumas perguntas. Letra A, G de 2. Que pergunta é essa? O que significa? Se eu aplicar na função g o número 2, ou seja, o x valendo 2, qual é a imagem que eu vou encontrar? Primeiro, a gente verifica se ela está definida. Observe aqui, ó, o x valendo 2. Eu vou subir aqui, ó, e vou ver que tem essa bolinha fechada. Significa que ela está definida aqui para o g valendo 2. E o que tem aqui é o 3, é a imagem, é o y. Então, quando a pergunta é g de 2, nós queremos saber qual é a imagem, qual é o y que corresponde quando x vale 2. Então é isso aqui, ó, 3. Vamos para a letra B. O limite da função g de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então você observa aqui está o 2. Os valores de x que vão se aproximando do 2, ó. Limite da g de x quando x se aproxima do 2 pela esquerda. Então, tende a 2 pela esquerda. Esse limite é chamado de unilateral. Então, quando eu vou pegar um x que está aqui, ó, vai rebater aqui, ó. Está entre 1 e o 2. Agora eu vou aumentar. Eu vou me deslocar um pouco mais na direção do 2. Estou indo na direção do 2 pela esquerda. Então, agora eu vou ter esse y, essa imagem. Está se aproximando do 2. Ó, quanto mais perto eu chego do x valendo 2, mais eu me aproximo do y valendo 2. Então a gente tem que dizer o seguinte, que o limite da g de x, quando o x tende a 2 pela esquerda, é o número 2. É a imagem. Letra C. O limite da g de x, quando o x tende a 2 pela direita. Agora, pela direita. Aqui foi pela esquerda, pela direita tem o sinalzinho de mais. Então nós estamos aqui, ó, estou me aproximando do 2. Se eu pegar um 2,7, eu vou subir, vai rebater aqui e vou projetar aqui, ó, no eixo Y. Estou entre o 5 e o 6. Vou me aproximar um pouquinho mais do 2 pela direita. Você vai ver que está subindo aqui, ó. Já estou mais perto do 6. Quanto mais eu me aproximar do 2 pela direita, eu vou me aproximar do 6. Então a resposta é 6. O limite da g de x, quando x tende a 2 pela direita, é o 6. Agora aqui, ó, o limite da g de x, quando x tende a 2. Perceba que aqui não tem mais nem menos. Então isso aqui é o chamado limite bilateral. Aqui a gente viu o limite lateral ou unilateral, individualmente. Para que exista o limite bilateral, é preciso que esses dois aqui sejam iguais. Então, observe o seguinte, ó. Quando eu analisei o limite da g de x, com x tendendo a 2 pelo lado esquerdo, a resposta foi 2. Quando eu fiz o limite da g de x, com x tendendo a 2 pela direita, nós definimos que é o 6. Então são coisas diferentes. Então não existe o limite bilateral. Há uma falha, ó. Há uma interrupção aqui, ó. Então significa que não há o limite bilateral. Então, recapitulando, existem os limites unilaterais, tanto pela esquerda quanto pela direita. Como eles deram resultado diferente, não vai existir o limite bilateral. G de menos 3 é idêntico a isso aqui.
Eu quero a imagem para um x valendo menos 3. Aqui está o x valendo menos 3. A imagem está aqui, ó, é o 0. Então, g de menos 3, a resposta é 0. Ok, pessoal. Então, nesse vídeo nós tratamos de resolver ou responder perguntas relacionadas a limites, trabalhando com uma representação gráfica. Espero que você tenha entendido. Dê like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição aqui no canal. Veja a playlist que eu estou deixando aí de exercícios da matemática superior. Eu desejo a você sucesso nos seus projetos e estudos. Até o próximo vídeo. Tchau!